Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? E dia 12, sábado, último dia da semana. Olha que coisa linda, 12/11/22, né? Isso é coisa maravilhosa mesmo. E nós estamos falando sobre uma série, né, que é o plano divino de Deus para a nossa vitória. Amém? A nossa vitória está atrelada ao plano de Deus feito antes mesmo de a gente nascer. E nós hoje vamos falar sobre uma fé, né, que não pode esmorecer. Né? A fé ela não pode enfraquecer, não pode esmorecer, porque a fé é oriunda, ela vem de ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca enfraquece, nunca esmorece. Aleluia. No Novo Testamento, alguns personagens, né, vamos dizer assim, neotestamentários, né, que experimentaram fracassos da fé depois de alcançar algumas vitórias. Sim, os discípulos de Jesus, por exemplo, alguns deles. Ora, eles estiveram com Cristo, né, durante todo o seu ministério na terra, e Jesus estava presente, né, quando Jesus transformava água no vinho, né, nas bodas de Canaã, conforme João 2:11. Eles viram Jesus curar leprosos, cegos, ressuscitar mortos, né? O filho da viúva de Naim, por exemplo. Repetidas vezes observaram ele ministrar às massas, curar, libertar e expulsar demônios. Com os seus próprios olhos, os discípulos haviam e viram e participaram disso. Milagres de Jesus alimentando mais de 5.000 pessoas com pouquíssimo pães e peixes, Mateus 14, 15 e 21. Aquilo que foi vitória tremenda. Quantas pessoas, né, nós conhecemos dentro da igreja e da fé cristã que já experimentaram milagres tão grandes, cura de câncer, livramento de acidente, né, livramentos tremendos, né, coisas tremendas, não é verdade? Mas, mesmo assim, desfalecem na fé e obtêm um resultado tão grande, depois parece que uma coisa tão pequena não funciona para elas. Aleluia. Eu estou certo, sabe, queridos, que Deus tem muito mais para a gente, mas nós não podemos esmorecer na fé. E para não esmorecer na fé, não podemos abandonar o hábito de ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sabe, às vezes parece que relaxamos, parece que nos ficamos entediados de ouvir a palavra, de ouvir mais uma ministração, de ouvir mais um louvor, de ler mais um capítulo da Bíblia. Aleluia, né? E sei lá, né? Eu preciso expressar isso para você que é meu ouvinte. Não tem outra receita. A receita é ouvir e ouvir a palavra de Deus e depois ouvir a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 40, a gente vê um relato tão interessante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Que coisa interessante, Jesus estava a fim de chegar em outro lugar, né? E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aleluia. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram. E lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos. E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aleluia. Como você pode ver, meu irmão, minha irmã, de um momento para o outro as circunstâncias se tornaram desfavoráveis. No caso, no mar, né? Os discípulos pensavam que iam perecer, por isso despertaram Jesus e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? O verso 38. Isso me lembra alguma atitude de muitos de nós, que quantas vezes perguntamos, ó Deus, por que nos deixaste? Por que deixou acontecer isso a mim? Por que aconteceu isso? Eu orei, eu criei, o Senhor não me ama mais? Aleluia. O que não percebemos é que Deus vê os nossos problemas muito antes de nós o enfrentarmos. E Ele quer saber o que vamos fazer no meio da aflição. Se ficamos amedrontados, frustrados, lamentamos, afligidos,
ou vamos permanecer firmes como soldados da fé e andarmos no plano divino da vitória dele para a nossa vida. Aleluia. Eu sei que você conhece a palavra. Jesus aquietou-se a tempestade. Eu sei que você tem contato com esses versículos que eu acabei de ministrar, porque sempre é ministrado nas igrejas, não é verdade? E nós sabemos que Jesus acalmou a tempestade. Só que ele perguntou depois de calmar, por que sois assim tímido? No verso 40. Ora, essa pergunta parece desnecessária à primeira vista. Você pode imaginar o que passava na mente dos discípulos? Provavelmente algo do tipo, como pode me perguntar porque eu sou tímido? Ele não percebe que as ondas acabariam levando o barco e afundar? Não vê que estamos a ponto de ir a pique? É uma necessidade? Por isso é que nós estamos com medo de morrer afogado. Sabe de uma coisa? Se nós estivéssemos no lugar deles, poderíamos também dito, de que estás falando, Senhor? Não está vendo essas ondas assustadoras? Por que não fazes alguma coisa, Senhor? Todavia, quando Jesus lhes perguntou, por que sois assim tímidos? Ele estava tratando de uma questão bem mais profunda. Ele queria levar os seus discípulos a ver quanto a sua fé estava ancorada no homem e não em Deus. Porque Jesus ali era homem. A fé deles estava ancorada no fazer de Jesus, não no operar de Deus. Aleluia. Quando nós estamos ancorados em Deus, não no homem, não há lugar para medo. A exposição da palavra de Deus dá luz. O Salmo 119, 130 diz, onde existe a luz, o espírito de medo não pode permanecer. Se você vive com medo, se você tem medo, se você é amedrontado, se você é tímido, é porque falta a luz da palavra na sua vida. Aonde a luz da palavra chega, o medo vai embora. Medo é um espírito. Aleluia. Ao invés de se firmarem na palavra viva de Deus, eles estavam dependendo do homem Jesus para fazer alguma coisa. Se homem por homem, quem podia fazer melhor eram eles que eram pescadores, conheciam melhor mar do que Jesus. Aleluia. Lembrando que Jesus naquele momento ele era homem. Aleluia. Os problemas deles que tinham realmente crido em homens, não na palavra. E Jesus sinalizava sempre para eles, se vós permaneceres em mim e minha palavra permanecer em vós, pedirei qualquer coisa e lhe será feito. Eu não faço o que eu penso, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Só que tem uma coisa, a palavra tinha sido lançada, passemos para outra margem. Jesus não falou, vamos navegar e tentar chegar do outro lado. Jesus falou que ia passar. Estava determinada a palavra. Deus tinha falado a palavra. Atravessemos parcialmente de um lado para o outro. Não, não foi isso que ele disse. Aleluia. Sabe, meu irmão, quando nós conhecemos o plano divino de Deus para a nossa vitória, nós não vamos afundar e nem vamos recorrer a homem. Volto a dizer, aquele Jesus do barco era um Jesus homem, que tinha comunhão com Deus sim, mas era um Jesus homem. E eles estavam dependendo do homem fazer alguma coisa. Eles poderiam se levantar na beira da proa daquele barco e falar, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor disse que nós passaríamos do outro lado e nós vamos passar, onda acalme-se, vento pare. Foi por isso que Jesus disse, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não fizeram alguma coisa? Não têm aprendido? Eu não dependo de mim mesmo, Jesus estava falando. Ele estava falando, eu dependo de Deus. E ele estava ensinando que nós devemos depender de Deus. Nós não devemos depender de homem nenhum, nem de pastor nenhum. Devemos depender da palavra de Deus, do próprio Deus. Aleluia. Que coisa tremenda, né?
a gente depender. É lógico que nós podemos ter auxílio dos homens, mas não depender dos homens. Aleluia. E Pedro vai andar sobre as águas, pedindo para Jesus: se é tu, manda que eu te vá. E a palavra vem, vem. E ele anda e afunda. A palavra não é vem. Ele devia continuar andando. Mas outra vez ele dependeu das situações, das circunstâncias humanas. E eu quero terminar essa série dizendo uma coisa bem grande para você. Siga a palavra de Deus, porque ela tem um plano divino para a sua vitória. Somente você pode determinar se será vítima ou vencedor, um fracasso ou um gigante na fé. Tome o seu lugar na galeria da fé nos céus, aonde estão Moisés, Josué, Daniel, Davi, aleluia, Raabe, aleluia, e aonde estão os 3 jovens hebreus que ficaram na fornalha. Acredite, você pode andar no plano divino da vitória para a sua vida, porque Deus escreveu a respeito disso e disse que você é mais que vencedor sobre todas as coisas e que o maior habita em você. Há um plano divino na palavra para a tua vida. Em todas as circunstâncias você sai mais que vencedor. Se levanta. Ande sobre as águas. Acalme os ventos e mande o mar parar. Porque essa é a sua vez de triunfar. Um bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama e a gente vem com uma nova série. Amém? Em nome de Jesus.